Então, dando seguimento aos nossos estudos de direito das obrigações, na aula de hoje nós vamos estudar as obrigações de dar coisa certa e nas obrigações de restituir coisa certa. Dentro da classificação das obrigações quanto ao objeto, nós já vimos que as obrigações podem ser obrigações de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Dentro das obrigações de dar, o Código Civil separa em duas modalidades: obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Então, na aula de hoje, nós vamos nos restringir às obrigações de dar coisa certa. Qual é a diferença entre a obrigação de dar coisa certa da obrigação de dar coisa incerta? Coisa certa é aquela que está determinada, está definida pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade. As coisas incertas estão estabelecidas pelo gênero e pela quantidade. Falta ainda estabelecer a qualidade. Então a gente pode citar como exemplo quando se estabelece uma obrigação de compra e venda e dentro de um automóvel. E dentro dessa obrigação de compra e venda do automóvel fica estabelecida o gênero, um automóvel de passeio, aí a qualidade, um Ford Fusion, placa INI 5445. Aqui eu já estou especificando o objeto dessa obrigação de dar. Então aqui é uma obrigação de dar coisa certa e determinada. Na obrigação genérica, em que o objeto ainda é indeterminado, eu posso estabelecer, por exemplo, uma obrigação de dar, de entregar 100 sacas de soja. Veja que eu tenho a quantidade e o gênero, soja. Porém, ainda falta estar especificado a qualidade, ou seja, que tipo de pH, qual a classificação dessa soja. Então, enquanto ainda não estiver estabelecido a qualidade desse objeto, esse objeto é uma obrigação genérica, ou seja, uma obrigação de dar coisa incerta nesse caso. Então, nós vamos trabalhar especificamente dentro das obrigações de dar coisa certa, aquela que já está definido o gênero, a qualidade e a quantidade. Então, a partir dessa perspectiva que se dará o nosso estudo da aula de hoje. Para que a gente possa prosseguir no nosso estudo, além da obrigação de dar, nós vamos estudar as questões das obrigações de restituir, ou seja, obrigação de dar é aquela cuja prestação é entrega de uma coisa móvel e imóvel. Pouco importa se a entrega do bem se dá em caráter definitivo ou temporário. Agora, em se tratando de obrigação de dar em caráter temporário, no entanto, a entrega da coisa ao credor acarreta-lhe a assunção da obrigação de restituir. Então, toda vez que a gente trabalhar na obrigação de dar em caráter definitivo, nós vamos trabalhar com a obrigação de dar. Porém, quando essa obrigação é de caráter temporário, nasce o direito de restituição desse bem. Então, nós vamos estudar as obrigações de dar e, com relação dentro das obrigações de dar, a obrigação de restituir. Outra questão que a gente vai analisar dentro dessas obrigações de dar é o conceito da tradição e a questão do registro no caso de bens imóveis. Como se dá a transferência da propriedade no caso de bens móveis e no caso de bens imóveis. Vejam que nas relações obrigacionais são relações pessoais, não são obrigações de direito real. Tendo em vista que o direito das obrigações tem caráter pessoal, em eventual contrato de compra e venda, onde há uma obrigação de dar, o contrato por si só não transfere a propriedade do bem.
O que transfere a propriedade do bem é um ato posterior a isso que perfectibiliza tudo isso, que é a tradição nos bens móveis e a transcrição no registro de imóveis quando se trata de bens imóveis. Então, o que realmente transfere a propriedade é o ato de transferência dessa propriedade através do instituto chamado tradição. Então, quando a gente está falando de bens móveis, deve ser feita a tradição. Por mais que eventualmente haja um contrato de compra e venda, por exemplo, um contrato de compra e venda de um automóvel, tá? Pode fixar, através desse contrato, uma promessa de entrega, a promessa de transferência desse automóvel. Porém, isso só vai se perfectibilizar a transferência desse automóvel, desse bem móvel, com a tradição, com a entrega do automóvel, né, ao credor. Porém, quando se trata de bens imóveis, o próprio Código Civil, lá nos artigos 1227 e 1245, disse o quê? Para que haja a transferência da propriedade de um bem imóvel, deve haver o quê? A transferência no registro de imóveis. Então, lá no registro de imóveis vai ter lá, né, o registro da propriedade desse imóvel, vai ter uma matrícula desse imóvel que vai estabelecer as características desse imóvel, qual é o objeto desse imóvel e quem é o dono desse imóvel. Para que haja a transferência da propriedade de um bem imóvel, deve haver o quê? A averbação nessa matrícula dessa compra e venda, ou seja, transferindo do atual proprietário para o novo proprietário. Então, em que pese, eventualmente, duas partes, né? Antônio e Carlos façam um contrato de compra e venda de um bem imóvel, ou eventualmente façam uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, a propriedade desse bem imóvel só vai ser adquirida pelo adquirente, pelo comprador, após a transcrição, a transferência no registro de imóveis. Isso é uma característica dos bens imóveis. Agora, quando se trata de bens móveis, essa transferência se dá através da tradição. Para que a gente entenda também um pouquinho desse Instituto da Tradição, vamos ver quais são as modalidades de tradição que a doutrina trabalha. Nós temos 3 tipos de tradição. A tradição real, quando há a entrega efetiva do material, da coisa, ou seja, quando há, por exemplo, uma compra e venda de um telefone celular, de um aparelho de som. A tradição, a transferência da propriedade se dá com a entrega do objeto. O credor, o comprador desse bem, ele vai pegar esse bem e vai levar consigo. Isso é uma tradição real. Eventualmente, a tradição não se dá com a entrega do bem, porque eventualmente é difícil de pegar o bem e carregar. Isso se dá através de uma tradição da entrega, da transferência da propriedade através de uma tradição simbólica, por exemplo, a entrega das chaves de um automóvel. Faz-se a compra e venda de um automóvel e lá na sala em que ocorreu essa compra e venda, eventualmente a pessoa entrega as chaves desse automóvel. Aqui nós estamos falando de uma tradição simbólica com a entrega, com um ato simbólico de entrega dessas chaves. E depois nós temos a tradição ficta, ou seja, a tradição ficta é numa situação em que o alienante, o vendedor, apesar de ter vendido o bem a terceiro, continua na posse do bem em nome do adquirente. E aí pode ocorrer a tradição ficta, diferente da real e simbólica. A tradição ficta ela pode se dar através da traditio brevi mano, ou tradução desse termo, a tradição de mão curta. Por exemplo, Carlos tem um aparelho de som e ele empresta esse aparelho de som para Antônio. Ou Carlos tem um automóvel e aluga para Antônio esse automóvel. Passado um tempo,
Carlos resolve comprar de Antônio o aparelho de som ou o automóvel. Vejam que Carlos ele já estava de posse desse aparelho de som ou desse automóvel. Nesse caso, Carlos, de possuidor, passou a ser proprietário. Só que como é que eu vou fazer a tradição desse bem se Carlos já está na posse desse bem? Então aqui eu tenho uma tradição, uma transferência da propriedade ficta através do instituto do traditio brevi manu, ou seja, a tradição de mão curta. Por que é a tradição de mão curta? Porque ele já está na posse do bem, só que ele estava a título de locatário ou a título de mutuário, ou seja, ele estava a título de empréstimo na posse desse bem. Só que ele resolveu comprar. De possuidor, ele passou a ser proprietário. Então, na verdade, eu tenho uma tradição ficta pelo instituto da tradição de mão curta, ou seja, de mutuário, de locatário, ele passa a ser proprietário, mas ele já estava na posse do bem. Diferente é a questão da traditio longa mano, ou a tradição de mão longa. A tradição de mão longa, ou traditio longa mano, é quando, por exemplo, o vendedor se vale de uma interposta pessoa para a entrega do bem. Ou seja, o Carlos vende para Antônio um bem. Só que Carlos não consegue fazer a entrega do bem. Ele precisa de uma terceira pessoa para fazer essa entrega, essa tradição. Essa é a tradição de longa mano, ou seja, traditio longa mano. Um exemplo que pode ser dado é, por exemplo, uma pessoa se mudou, está morando em outra cidade, em outro estado, e ele tem alguns bens que estão na casa dos seus pais. E ele resolve vender esses bens que lhe pertencem. Resolve vender um aparelho de som que é da sua propriedade, mas que está na casa dos seus pais. Ele acaba anunciando esse aparelho de som e um interessado resolve adquirir esse bem. O proprietário ele não tem como ir lá fazer a tradição, a entrega desse bem. Ele vai se valer do quê? De uma interposta pessoa, dos seus pais, para fazer a entrega desse bem. Então essa tradição alonga mano, ou seja, através de uma interposta pessoa. Depois, dentro da tradição ficta, nós temos o instituto do constituto possessório, ou seja, o proprietário vende um bem, porém no próprio contrato de venda, nessa relação obrigacional de compra e venda, fica estabelecido que o proprietário que está vendendo vai ficar na posse do bem a título de empréstimo ou a título de locação. Então, por exemplo, Antônio resolve vender a sua casa para Carlos. Porém, no contrato fica estabelecido que Antônio vai permanecer nessa casa a título de locatário. Ele passa a ser locatário dessa casa. Vejam que, neste caso, está havendo o quê? Um constituto possessório, ou seja, não tem como fazer a tradição, a entrega, ou seja, porque o proprietário ele vai continuar na posse do bem, só que em vez de a título de dono, ele passa a ser a título de locatário. Então vejam uma grande diferença entre o constituto possessório e a traditio brevi manu é que na tradição de mão curta, o proprietário loca ou empresta para alguém um bem. E esse locatário, esse mutuário, ele vai fazer o quê? De locatário, ele passa a ser proprietário. Ou seja, como ele já está na posse do bem, só troca o título a que ele está de posse. Ele estava antes de posse como locatário e agora ele passa a ser um proprietário. Diferente do constituto possessório em que
O proprietário está na posse do bem, vende para uma terceira pessoa, só que o proprietário de dono passou para locatário. Então essa é a diferença da tradição de mão curta do constituto possessório. Então, recapitulando, para que haja a transferência da propriedade de bens móveis, precisa a tradição. A tradição pode ser real, simbólica ou ficta. Dentro da tradição ficta, pode ser através da traditio brevi mano, através da traditio longa mano ou do constituto possessório. E agora, a partir desses conceitos iniciais, nós podemos dar início ao estudo específico da obrigação de dar coisa certa, aquela que já está estabelecida através do seu gênero, da sua qualidade e da sua quantidade. Algumas perguntas iniciais cabem ser feitas para análise das obrigações de dar coisa certa. Se dentro de uma relação obrigacional fica estabelecida que deve ser entregue uma coisa certa, determinada pelo seu gênero, qualidade e quantidade, pode o devedor, aquele que está obrigado a entregar a coisa, dar coisa diversa mais valiosa? Ou seja, numa compra e venda, o devedor que deve entregar o bem ao credor que comprou esse bem, ele pode obrigar o credor a receber uma coisa diversa, mesmo que mais valiosa? Vejo que num primeiro momento pode parecer que por que o credor vai se excusar, vai negar receber algo diferente desde que seja mais valioso? O credor até pode receber, porém ele não está obrigado a receber coisa diversa daquilo que foi estabelecido nessa relação obrigacional. Isso é uma grande característica das obrigações de dar coisa certa, determinada. Se já se estabeleceu o gênero, a qualidade e a quantidade, o credor não está obrigado a aceitar coisa diversa, mesmo que ela seja mais valiosa. Então o devedor não pode usar o pretexto de entregar coisa diversa sob pretexto que ela seja mais valiosa. Vejam só que quando isso ocorrer, na verdade, nós estamos tratando do instituto da novação objetiva. Por que novação objetiva? Porque está se alterando o objeto dessa relação obrigacional. Lembro que toda relação obrigacional possui pelo menos 3 elementos: os sujeitos, credores e o credor e devedor. Nós temos o vínculo jurídico, que é o liame que liga o credor ao devedor, e nós temos o objeto. Dentro do objeto, nós temos o objeto mediato, que é a coisa em si, o bem em si. O objeto imediato é a obrigação de dar. O objeto mediato é a obrigação de dar o quê? O automóvel. Então, nessa obrigação de dar o automóvel, o objeto mediato é o automóvel, o objeto imediato é a obrigação de dar. Então, dentro dessa característica, se o devedor quiser entregar algo diverso e o credor aceitar, o que nós estamos, na verdade, fazendo é uma novação. O que é a novação? É assumir uma nova obrigação em substituição da outra. Então, nesse caso, se o credor aceitar um outro objeto, ele está fazendo o quê? Ele está novando essa obrigação. Ele está criando uma nova obrigação com um novo objeto, por isso novação objetiva. O objeto agora é outro, em substituição àquela outra obrigação. Na verdade, não está sendo cumprida aquela obrigação, está sendo substituída aquela obrigação por uma outra obrigação com um objeto que pode até ser mais valioso. Então, a partir dessa premissa, então, a gente estabelece que, estabelecida uma relação obrigacional de dar coisa certa, o devedor não pode obrigar o credor a aceitar coisa diversa, mesmo que a pretexto dessa coisa diversa ser mais valiosa. Se o credor aceitar, na verdade, nós estamos trabalhando com o instituto da novação objetiva. A outra pergunta que se coloca é: e o credor pode exigir coisa diferente desde que menos valiosa? A premissa vale também para
o credor, ou seja, se o devedor não pode entregar coisa diversa, mesmo que mais valiosa, o credor não pode exigir do devedor coisa diversa, mesmo que a pretexto dessa coisa diversa ser menos valiosa. O devedor tem a prerrogativa de executar essa relação obrigacional nos exatos termos nos quais foram avençados. Ou seja, se foi estabelecido um objeto pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade, é isso que vai ser executado. O credor não pode exigir do devedor uma obrigação diversa, mesmo que a pretexto de que esse objeto seja menos valioso. A partir dessas premissas, vamos começar a analisar o Código Civil, os seus artigos que falam sobre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de restituir. Vejam só, nas obrigações de dar coisa certa, começam lá no artigo 233. A obrigação, acompanhem com nós, a obrigação de dar coisa certa, artigo 233, abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Ou seja, aqui nós temos uma premissa dentro das obrigações de dar coisa certa. Sempre que se estabelece uma obrigação de dar coisa certa, dentro dessa relação obrigacional, dentro desse contrato estabelecido, o acessório segue o principal. Ou seja, sempre que não estiver disposto nada sobre os acessórios, a regra do artigo 233 é que os acessórios seguem o principal. Então, se for adquirido, eventualmente, um automóvel e nada se dispôs sobre a questão do aparelho de som que foi instalado dentro desse automóvel, esse aparelho de som vai seguir o principal, segue junto com o automóvel, salvo se o do contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Ou seja, para que esse acessório não siga o principal, deve estar estabelecido lá no contrato que essa obrigação de dar automóvel não está englobado o aparelho de som dentro desse automóvel que foi instalado, ok? Para entender um pouco mais sobre essas questões, nós temos que estabelecer diferenciação, o conceito do que é acessório. O bem principal é todo aquele bem que possui existência própria, ou seja, que existe por si só. Acessório é aquele cuja existência depende do principal. Essa regra, esse princípio de que o acessório segue o principal, aplica-se somente às partes integrantes desse bem principal. O que são partes integrantes? Os frutos, os produtos e as benfeitorias. Essa regra não se aplica às pertenças. As pertenças não seguem o principal. Já vamos falar sobre as pertenças. O que são os acessórios? São os frutos, os produtos e as benfeitorias. São as partes integrantes. As partes integrantes são os acessórios. E o acessório, via de regra, segue o principal. Para o acessório não seguir o principal, deve ser estabelecido dentro do contrato que o acessório não vai seguir. Porque se nada for disposto no contrato, nesse ajuste de obrigacional, o acessório vai seguir o principal. Os frutos, produtos e benfeitorias vão seguir o principal. O que são os frutos? São as utilidades que uma coisa periodicamente produz. Nasce e renasce da coisa sem acarretar-lhe a destruição no todo ou em parte, como os cereais. Ou seja, dentro de uma relação obrigacional, a gente pode estabelecer os frutos como, por exemplo, dentro de uma fazenda, em que há uma plantação de mangas, uma plantação eventualmente de goiabas, e esses frutos, as mangas, as goiabas, são
utilidades que a coisa produz de forma periódica. Nasce e renasce da coisa sem acarretar-lhe a destruição. Os produtos são utilidades que se retiram de uma coisa, diminuindo-a até o esgotamento. Por exemplo, o minério, a lenha. Então, dentro de uma propriedade em que haja uma mina, toda vez que for retirado esse minério, esse ouro, eventualmente pedras preciosas, isso são produtos, porque à medida que isso for retirando-se da propriedade, dessa mina, vai se esgotando o bem principal. Os frutos não, eles vão se reproduzindo, vão sendo produzidos pela coisa sem que perca a parte da natureza dessa coisa. As benfeitorias, com relação às benfeitorias, nós temos que estabelecer uma diferenciação. Existem categorias de benfeitorias estabelecidas pelo artigo 96 do Código Civil. Benfeitorias necessárias são aquelas que são feitas no bem para preservar ou evitar que ele se deteriore. Por exemplo, revisões em um veículo, troca de óleo em um veículo, eventualmente dentro de um aluguel de uma casa, geralmente pode ser feita um conserto de um telhado, eventualmente um forro que está acometido com cupim, é feita a troca desse forro para que ele não caia. Isso são benfeitorias necessárias, ou seja, para evitar que esse bem se deteriore. Há um problema na instalação elétrica, na instalação hidráulica, há vazamento na instalação hidráulica desse imóvel. Fazendo o conserto dessas instalações elétricas e hidráulicas, são benfeitorias necessárias. Existem as benfeitorias que são úteis, ou seja, aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Ou seja, é feita uma reforma num banheiro, o banheiro existe, mas é feita uma reforma e que essa reforma é colocado um rebaixamento de gesso, é colocado um box de vidro, ou seja, isso acaba melhorando ou aumentando o uso do bem. É feito um telhado para a cobertura de um carro, ou seja, é feito uma cobertura para o carro, ou seja, isso é uma benfeitoria útil. Ele aumenta o uso ou facilita o uso do bem. Diferentes são as benfeitorias voluptuárias, ou seja, aquelas de mero deleite ou recreio. Ou seja, a pessoa faz lá jardins, mirantes, constrói um chafariz na frente da casa. Isso são benfeitorias voluptuárias, ou seja, de mero deleite. Ele não aumenta o uso habitual do bem, mas pode tornar isso mais agradável ou de elevado valor, mas ele não aumenta ou facilita o uso do bem. Ele é apenas de mero deleite ou recreio, ou seja, é feito um pergolado, com toda uma cobertura de flores, é feito uma piscina. Isso são benfeitorias voluptuárias. Então, a partir desse conceito do que é benfeitoria, do que é frutos e produtos, isso são considerados acessórios que seguem o principal. Porém, nós temos o conceito de pertenças que está lá no artigo 93 do Código Civil. São bens que não constituem parte integrantes, mas se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao formosamente de outro. Ou seja, as pertenças não seguem o principal. Ao contrário, para que ela siga o principal, deve haver estipulação no contrato. Então, dentro dessa perspectiva que a gente está analisando, o acessório segue o principal. Essa é a regra pelo Código Civil. Se não quiser que o acessório segue o principal, as partes devem convencionar no contrato que o acessório não vai seguir o principal. Porém, as pertenças
pelo Código Civil não segue o principal. Porém, se as partes quiserem que as pertenças sigam o principal, deve ser estabelecido no contrato. O artigo 94 diz o quê? Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. O que são pertenças dentro de uma relação entre principal, acessório e pertenças? Dentro de uma relação obrigacional, por exemplo, na compra de uma fazenda. Os tratores que estão nessa fazenda, as colheitadeiras, as plantadeiras, não acompanhem a compra dessa fazenda, dessa área de produção. Então, isso é considerado o quê? Pertenças. Quando há uma compra e venda de uma casa, eventualmente a piscina, mesmo que seja uma benfeitoria voluptuária, ela vai seguir a compra dessa casa. Esse banheiro, essa garagem, esse pergolado vai seguir a compra da casa. Eventualmente tem um jardim que foi feito. Quando há aquisição dessa casa, os jardins que estão plantados nessa casa seguem o principal. Então não precisa colocar no contrato que é a compra e venda de uma casa com o jardim, com o pergolado e com a piscina. Isso já faz parte do objeto. Caso as partes não quiserem que isso seja incluído no contrato, vai ter que colocar lá, o pergolado não está incluído. E aí o vendedor vai retirar esse pergolado. Os jardins, com suas plantas, não estão incluídos. Aí o vendedor vai poder retirar esse jardim dessa casa. Agora, as pertenças não estão incluídas nesse contrato de compra e venda de forma automática. O que seriam as pertenças dentro de uma casa? Os móveis, as mobílias, os quadros que estão pendurados nessa casa são pertenças. Então, na verdade, isso não segue o principal, exceto se no contrato fizer constar que as pertenças, todo esse mobiliário, segue com o principal nessa obrigação de dar coisa certa. Então, entendidos, a partir desse pressuposto, nós conseguimos compreender de forma mais ampla o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Seguimos a nossa análise do Código Civil, artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, vejam que no caso do artigo antecedente, aqui está falando do quê? Da obrigação de dar coisa certa. Então, se no caso de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá esse pelo equivalente mais perdas e danos. O que a gente está trabalhando aqui no artigo 234? Quando a gente está diante de uma obrigação de dar coisa certa, ou seja, aquela determinada pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade, e essa coisa se perder com ou sem culpa do devedor, como é que fica a questão dessa relação obrigacional? Vejam só, se eventualmente Antônio se compromete num contrato de compra e venda com Maria, de Antônio vender um automóvel para Maria. E antes da tradição ou pendente condição suspensiva, por exemplo, Antônio vendendo o carro para Maria,
e a Maria diz, olha, eu compro o teu carro, porém eu preciso encaminhar o financiamento. Ou seja, essa compra e venda vai só se perfectibilizar se Maria conseguir o financiamento junto ao banco. Veja que eu tenho uma condição suspensiva. Se até o implemento da condição suspensiva, ou até mesmo antes da tradição, ou seja, antes da entrega efetiva do carro de Antônio para Maria, se a coisa se perder sem culpa do devedor, como é que fica a relação obrigacional? Ou seja, Antônio fez um contrato de compra e venda com a Maria, só que ainda ele não transferiu esse carro, não entregou, não fez a tradição para Maria. E esse carro se perdeu sem culpa do devedor, ou seja, ele não teve culpa pela perda do automóvel, ou seja, esse automóvel eventualmente foi furtado, ou seja, ele estava conduzindo o carro antes da tradição e alguém invade a preferencial, invade o sinal vermelho e acaba por colidir no carro de Antônio, e que esse carro dá uma perda total, ou eventualmente ele é furtado e desaparece esse carro. Houve perda total deste carro. Veja que esse carro se perdeu antes da tradição, sem culpa do devedor, sem culpa de Antônio. Como é que fica essa relação obrigacional? O artigo 234 vai dizer o quê? Se no caso da obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Ou seja, se desfaz a relação obrigacional, porque o devedor, Antônio, não teve culpa pela perda, pelo perecimento deste objeto. Ou seja, vai ficar resolvida a obrigação para ambas as partes, porque Antônio não teve culpa na perda desse objeto, no perecimento, na perda total desse bem. Vamos para a segunda parte? Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá esse pelo equivalente mais perdas e danos. Ou seja, se Antônio, que fez o contrato com Maria, já tiver recebido o valor de Maria e por sua culpa, ou seja, ele estava conduzindo antes da tradição, antes de efetivamente entregar para Maria o veículo, ele estava conduzindo o veículo totalmente embriagado e venha colidir eventualmente em um poste ou venha a invadir uma preferencial, ele invade um sinal vermelho e acaba colidindo o veículo. Esse veículo tem uma perda total. Esse veículo se perdeu antes da tradição por culpa de Antônio. Então, Antônio ele é culpado pelo perecimento desse bem. Então, como é que fica a relação obrigacional de Maria com Antônio? Antônio responderá este pelo equivalente, ou seja, ele tem que devolver para Maria o que ele recebeu, eventualmente se Maria já fez algum pagamento, mais perdas e danos, ou seja, ele vai ter que responder para Maria todas as perdas e danos pelo desfazimento desse negócio, dessa relação obrigacional. Então vejam que, a partir de agora, a gente vai estabelecer uma série de situações em que há perda, perecimento ou deterioração de um bem com ou sem culpa do devedor. E havendo culpa do devedor, nós vamos ligar a ideia que sempre vai estar atrelado à culpa a questão das perdas e danos. Então liguem essa ideia, havendo culpa, há responsabilidade por perdas e danos. Neste caso, Antônio vendendo para Maria esse automóvel, ele vai responder pelo equivalente. O que é o equivalente? O equivalente do valor do bem. Mas ele só vai dever o equivalente do valor do bem se a Maria tiver já pago para ele o valor do carro. Se a Maria não tiver ainda pago o valor do carro, a Maria só vai receber o quê? As perdas e danos pela não concretização desse negócio, dessa relação obrigacional, por culpa do devedor, por culpa de Antônio. Seguimos a nossa análise. 235.
deteriorada a coisa, e aqui a gente vai estabelecer uma diferenciação de deteriorado de perda. Isso aqui é diferente. Essas duas situações são diferentes. O que é a perda? É a perda total, é o perecimento. O bem perece, não existe mais. Ou seja, os danos, os estragos foram tão grandes que o bem não serve mais para aquilo que ele se propõe, né? Ou seja, o veículo teve um dano de grande monta, que houve perda total, em que pese ele existir ainda, ele existe como sucata. Ou eventualmente ele foi furtado, desapareceu o bem. Diferente da deterioração, ou seja, o bem foi deteriorado, ele ainda existe, ele ainda se presta para sua finalidade, porém ele teve um prejuízo, ele teve danos a esse bem. Tá? Como é que fica a questão da obrigação, da relação obrigacional no caso de um bem deteriorado? Vamos lá. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido o seu preço, o valor que perdeu. Ou seja, quando há uma deterioração do objeto, assim como há uma perda, nós vamos ter que analisar o quê? Se essa deterioração houve culpa ou não do devedor. Então, se Antônio, querendo vender um automóvel para Maria, estabelece uma relação obrigacional e antes da tradição houve uma deterioração desse veículo sem culpa de Antônio, ou seja, não tinha ainda entregue o veículo, mas houve uma chuva de granizo muito forte. Não foi por culpa de Antônio que esse bem ficou deteriorado, ou seja, acabou comprometendo a lataria e a pintura deste veículo. Vejam que houve um perecimento parcial, ou seja, houve apenas danos a esse bem. Se esses danos não foi por culpa do devedor, não foi por culpa de Antônio, poderá o credor, a Maria, resolver a obrigação. Ou seja, Maria olha o carro e diz, olha, eu queria o carro intacto daquela mesma forma que a gente avançou, como eu havia visto e supervisionado, revisado o carro. Como o carro não está nas mesmas condições, eu não quero mais manter essa obrigação. Então se resolve essa relação obrigacional. Vejam que Antônio não tem que pagar para Maria perdas e danos pela não concretização desse negócio jurídico, dessa relação obrigacional. Porém, a credora, a Maria, tem uma segunda opção. A primeira é resolver o negócio, abrir o negócio, ou seja, não vamos concretizar o negócio. Mas Maria ainda pode, como credora, aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, abatida de seu preço o valor que perdeu, ou seja, ela vai analisar, olha, pelo fato do veículo já estar todo amassado, né, ter danos à lataria, isso aqui vai depreciar o veículo em R$8.000. Então é o seguinte, se a gente tinha firmado o contrato do veículo em R$100.000, agora eu vou te pagar, em vez dos R$100.000, eu recebo o veículo dessa forma, porém eu vou te pagar o quê? Apenas 92. Eu vou abater desse preço o valor que se deteriorou no veículo, o valor que se perdeu. Então, no caso de deteriorização da coisa, o credor pode resolver a obrigação, e aí ambas as partes, ninguém deve perdas e danos para ninguém, ou o credor pode aceitar o objeto, porém, no estado que se encontra, porém, abatido o preço da deterioração, ou seja, ele abate o preço da desvalorização desse carro em virtude desses danos. Porém, vejam que não há culpa do devedor, então, nesse caso, a credora não pode exigir o quê? Perdas e danos. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, no caso de deterioração, poderá o credor exigir o equivalente
ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Veja que a gente está trabalhando aqui de novo com o elemento culpado e de novo com o elemento perdas e danos. Então, aquilo que a gente falou, sempre quando a gente liga a ideia de culpado dentro da análise das obrigações de dar coisa certa, nós estamos ligando a ideia de perdas e danos. Então, vejam aqui, se houve culpa do devedor pela deterioração do objeto, o credor tem duas opções novamente. Ou ele exige o equivalente. O que é o equivalente? O valor do automóvel, desde que ele já tenha tido pago o carro. Então, Maria, na qualidade de credora, havendo culpa de Antônio na deterioração desse carro, Maria pode exigir o equivalente do valor do carro, se ela já tinha pago esse carro, mais perdas e danos. Se ela não havia pago nada desse carro, ela vai exigir apenas perdas e danos, porque o negócio jurídico não se concretizou por culpa do devedor, por culpa de Antônio. A segunda opção que Maria tem é aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um e outro caso, indenização das perdas e danos. Ou seja, havendo a deterioração do carro por culpa do devedor, Maria tem uma segunda possibilidade: a aceitar o veículo do jeito que se encontra, abater o valor dos danos, mais perdas e danos em função dessa situação de o carro ser entregue de forma deteriorada com culpa do devedor. Então, nesse caso, há perdas e danos agregado à diminuição do valor do veículo, dos danos do carro propriamente dito, mais eventuais perdas e danos que ela eventualmente vai sofrer pelo fato de estar recebendo um veículo já batido, eventualmente com estragos na lataria, que causa eventualmente uma perda de mercado, porque um carro batido não é visto numa compra e venda da mesma forma que um carro que nunca teve algum tipo de avaria, com algum tipo de defeito. Então, ela vai poder exigir, inclusive, perdas e danos de Antônio em virtude da culpa dele. Entendida essa situação, seguimos para o nosso próximo artigo. Artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ou seja, aquilo que a gente está falando, né? Que o ato que perfectibiliza a transferência de uma propriedade numa obrigação de dar coisa certa é a tradição. E o artigo 237 diz o quê? Até que haja a tradição, ou seja, a efetiva entrega do bem, nesse caso a gente pode estar trabalhando com o exemplo de um bem móvel, né? Pertence ao devedor a coisa. O devedor, por exemplo, uma compra e venda, é quem tem que entregar o objeto, o bem, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ou seja, se eventualmente há uma compra e venda de um cavalo, de um bem móvel, um semovente, há uma compra e venda de um cavalo, e dentro dessa compra e venda, ou de uma égua, melhor dizendo, dentro dessa compra e venda, se estabeleceu a compra e venda da égua. Porém, até a tradição, essa égua vai pertencer ao devedor. Porém, posteriormente, se o devedor, o dono da égua, observa que ela está prenha, ou seja, ela tem o quê? Um
acrescido, ou seja, ele tinha vendido apenas a égua, agora tem uma égua e uma cria, ou seja, está em período de prenhez. Neste caso, o devedor pode exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ou seja, o vendedor diz, olha, antes era uma venda de uma égua, agora é a venda de uma égua que está prenha. Neste caso, o valor, em vez de 15 mil reais, agora é 20 mil reais, porque está tendo o quê? Um acrescido nesse objeto. Neste caso, o devedor pode exigir o aumento. Se o credor não concordar com esse aumento, o devedor pode resolver a obrigação. Então, se você não vai me pagar o valor que estou pedindo a mais por esse acrescido, então a gente resolve a obrigação e termina com a relação obrigacional, põe-se fim a essa relação obrigacional. Tá? Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Para que a gente possa compreender esse parágrafo único, vamos trabalhar com o conceito de frutos. Vamos ver o que são frutos. Com relação aos frutos, quanto à origem, nós podemos classificar os frutos em frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. O que são os frutos naturais? São os frutos que são produzidos pela natureza e que se renovam periodicamente sem a interferência do homem. Por exemplo, as colheitas, eventualmente numa fazenda de produção de manga, de cacau, de café, numa fazenda de produção de laranjas. As laranjas, a manga, o café, o cacau são frutos naturais. Frutos industriais são os frutos que dependem exclusivamente da interferência do homem, ou seja, numa fábrica, as máquinas que são produzidas nessa fábrica, eventualmente o café que foi triturado, que foi secado, que foi torrado, que foi triturado, isso são frutos industriais. O doce da goiaba, o suco da laranja extraído, isso são frutos industriais. Os frutos civis são as rendas que o bem pode produzir, ou seja, dentro de um imóvel, são frutos civis do imóvel os aluguéis que esse imóvel renda. São frutos civis, dentro de um contrato de empréstimo, os juros que esse valor que foi emprestado vai render. Então, isso são frutos civis. Quanto ao estado dos frutos, que agora nos interessa de forma um pouco mais específica, os frutos podem ser pendentes, ou seja, são aqueles frutos que estão presos ao principal por precisar dessa união, ou seja, eles ainda não foram colhidos e que se encontram junto à coisa porque dependem dessa coisa. Ou seja, o fruto pendente é aquele que está ligado ainda à coisa principal, porém ele não pode ser colhido porque ainda ele não encontrou um estado de maturação. Então, por exemplo, as laranjas verdes, as mangas que estão verdes ainda, que ainda não podem ser colhidas porque dependem ainda dessa ligação com o principal, são frutos pendentes. Dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural, em que há, digamos assim, uma plantação de soja, e esse soja está em crescimento, ou seja, não ainda encontrou o estágio de colheita. Toda essa soja são frutos pendentes. Frutos colhidos ou percebidos são aqueles frutos que já foram separados do principal. Por quê? Porque já encontraram seu estado de maturação, já estão prontos para serem retirados, ou seja, não estão mais junto à coisa porque foram colhidos no seu tempo, já num tempo adequado de colheita. Frutos percipiendos são os frutos que se encontram ligados ao principal, mas não precisariam dessa vinculação, ou seja, são os frutos que já estão maduros, que já podem ser
retirados do principal, porém ainda não o foram. Diferente dos frutos pendentes, esses estão verdes, ou seja, esses ainda não encontraram seu estado de maturação para sua colheita. Os frutos colhidos é aqueles que já encontraram seu estado de maturação e já foram colhidos. Os frutos percipiendos são aqueles que estão maduros, mas que ainda estão ligados à coisa, mas que não foram retirados por uma questão de tempo, de logística, de alguma coisa, mas que eles já estão prontos para serem colhidos, não precisariam estar ligados à principal. A partir desses conceitos, vamos voltar ao Código Civil. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os frutos pendentes, ou seja, até a tradição, todos os frutos percebidos que estavam já maduros e que já foram colhidos, tudo isso pertence ao devedor. No caso de uma compra e venda de uma fazenda, tudo que já foi colhido nessa fazenda até a tradição, até a transferência dessa propriedade, pertence ao devedor, pertence ao dono da fazenda. Depois da tradição, tudo que é fruto pertence ao credor, quem adquire. Porém, até a tradição, cabe ao credor os pendentes, ou seja, enquanto não houver a tradição, tudo que estiver maduro e colhido fica para o credor, para o dono da fazenda. Porém, todos aqueles frutos que estão verdes, que não foram colhidos ainda, porque estão pendentes, ou seja, não encontraram seu estado de maturação, pertence ao credor. Ou seja, traduzindo aqui num exemplo, numa compra e venda de uma fazenda, se existe lá uma plantação de milho, uma plantação de soja, a plantação de milho já foi colhida porque já tinha encontrado seu estado de maturação. Todo esse milho colhido pertence ao devedor, o dono da fazenda. Porém, todos os frutos pendentes, por exemplo, se essa plantação de soja não está maduro para colher, o devedor não pode ficar com essa plantação, com o fruto, com essa soja que está ali plantada. Então, pertence ao credor os frutos pendentes, aqueles que estão verdes, que ainda devem estar ligados ao principal e que não podem ainda ser colhidos. Então, não pode o credor ficar com toda essa plantação de soja, com o fruto dessa soja, porque até a tradição, os frutos pendentes pertencem ao credor, porém os percebidos são do devedor. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com o conceito de obrigação de restituir. Até então, nós estávamos trabalhando com a obrigação de dar. A partir de agora, a partir do 238, nós vamos trabalhar com a obrigação de restituir. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e essa sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Ou seja, pelo artigo 238, se a obrigação for de restituir coisa certa e essa sem culpa do devedor se perder, ou seja, houve o perecimento total da coisa, quem arca com o ônus dessa perda é o credor. Então, traduzindo aqui num exemplo, se eventualmente alguém empresta o veículo para um amigo durante uma semana, e durante essa semana o amigo acaba tendo uma perda desse veículo. Só que essa perda desse veículo, perda total do veículo, se deu sem culpa desse amigo. Vejam que o dono do automóvel vai sofrer essa perda. Ou seja, esse amigo não precisa pagar ao dono do automóvel o valor desse automóvel.
porque a perda se deu sem culpa do devedor. Neste caso, o dono do automóvel é o credor, porque ele é credor de uma restituição, e o amigo ele é o devedor, porque ele deve a restituição do automóvel. Nesse caso, se esse amigo estiver conduzindo o veículo e, sem sua culpa, alguém atravessa a preferencial, atravessa o sinal vermelho e vem a colidir nesse veículo, dando perda total nesse veículo, esse amigo não precisa pagar ao dono do automóvel que emprestou esse veículo o bem. Ele não vai precisar pagar o bem. Quem perde com o perecimento desse objeto é o credor. Da mesma forma, quando esse bem é dado em aluguel, por exemplo, um imóvel dado em aluguel que, em virtude de um terremoto, de alguma situação, esse imóvel acaba ruindo. Ou seja, o devedor, o inquilino, não precisa pagar para o dono do imóvel o valor do imóvel. Porém, atentem para a parte final. Sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Ressalvados os seus direitos, os direitos do credor, até o dia da perda. Ou seja, se é um contrato de aluguel de um bem móvel, o imóvel, em que o inquilino, em que o locatário tem a obrigação de restituir, ele é o devedor da restituição, e esse bem perecer, houver a perda total desse bem sem culpa do devedor, se resolve a relação obrigacional e o devedor não precisa indenizar em nada o credor, o dono do imóvel ou do bem móvel. Porém, o credor permanece com os direitos até o dia da perda, ou seja, até o dia da perda, o locatário, o inquilino, deve pagar o quê? Os aluguéis, o valor da locação para o credor. É isso que o inquilino, que o locatário vai dever para o credor, os valores da locação. É isso que a parte final do artigo 238 se refere. Seguimos? 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, qual coisa? Na obrigação de restituir. Lembre que nós estamos tratando da obrigação de restituir. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá o devedor, pelo equivalente mais perdas e danos. Lembre que sempre que a gente falar em culpa nas obrigações de dar e restituir coisa certa, nós vamos ligar a ideia de perdas e danos. Então, vejam só, se a coisa que deve ser restituída se perder por culpa do devedor, responderá esse ao credor pelo equivalente. O equivalente o quê? O valor da coisa que se perdeu, que pereceu, mais perdas e danos. Então, se eventualmente numa relação de locação ou de empréstimo, esse amigo estiver conduzindo esse veículo embriagado, em alta velocidade, invadindo a preferencial ou invadindo o sinal vermelho e venha colidir, que venha perecer completamente o objeto, o bem emprestado, ou esse amigo aí que agora sim, por culpa, ele vai responder pelo equivalente, vai ter que pagar o valor do veículo mais perdas e danos. Eventualmente, se é um veículo locado, dado em locação para alguém, o locatário vai ter que pagar o veículo mais o período que, eventualmente, o dono do automóvel ficou sem a disponibilidade desse veículo que poderia ter alugado para outras pessoas. Ou seja, desde a data do fato até o efetivo ressarcimento, o credor ficou sem esse veículo, sem poder alugar esse veículo. Isso se computa como perdas e danos que o devedor culpado pelo perecimento desse objeto que ele deveria ter restituído vai arcar perante o credor. Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar, agora nós temos a deterioração do objeto e não a perda, ou seja, houve um dano ao bem sem culpa do devedor, recebê-lo-á
o credor, tal qual se ache, sem direito à indenização, se por culpa do devedor observar-se-á o disposto no artigo 239, ou seja, se houver deterioração do bem, o devedor vai ter que responder o quê? Pelo equivalente mais perdas e danos. Ou seja, aqui houve culpa, vai haver o quê? A questão da obrigação do devedor pagar perdas e danos ou o equivalente mais perdas e danos neste caso. Artigo 241. Se no caso do artigo 238, se a obrigação for de restituir coisa certa, então leia-se, se no caso de obrigação for de restituir coisa certa, então aqui, ó, restituir coisa certa, no caso da obrigação de restituir coisa certa, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Ou seja, se houver uma obrigação de restituir num contrato de empréstimo, num contrato de locação, em que o locatário, que o mutuário deve restituir a coisa ao credor, e se nessa coisa que deve ser restituído sobrevier um melhoramento, um acréscimo à coisa, sem que o devedor teve trabalho, ou seja, sem ter tido despesa para que acontecesse esse acréscimo ou esse melhoramento, lucrará o credor com esse melhoramento ou com esse acréscimo, sem direito de indenizar o devedor. Então, por exemplo, se num contrato de arrendamento de uma área de terra houver, por uma questão natural da formação de uma barragem de água, de um espelho d'água, ou eventualmente de um açude, em que isso, em virtude das fortes chuvas, acabou se formando esse açude, e que esse açude é muito importante para a irrigação dessa propriedade rural, neste caso não houve trabalho nem despesa do devedor, do arrendatário dessa terra, para que haja esse melhoramento, esse acréscimo. Neste caso, o devedor ele não pode, ao restituir o bem, dizer, olha, neste caso aqui, tu está recebendo bem com uma melhora, com um acréscimo ao bem. Então tem que me indenizar isso, porque quando eu recebi esse bem no arrendamento, esse açude, essa reserva de água que se formou, não existia. E eu estou te devolvendo algo com um acréscimo. Neste caso, eu quero uma indenização por isso. Não é devida essa indenização ao devedor, à pessoa que deve restituir esse bem imóvel, essa propriedade rural, esse arrendatário, que é o devedor, não pode exigir do credor alguma indenização por esse melhoramento ou por esse acréscimo. O credor vai lucrar com isso. Artigo 242. Se para o melhoramento ou aumento da coisa restituível empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse Código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Aqui nós estamos falando de melhoramento ou aumento em que o devedor, a pessoa que deve restituir o bem, empregou trabalho ou dispêndio para que haja esse aumento ou esse melhoramento. Neste caso, o artigo 242, ele manda a análise desse caso lá para as questões
de possuidor de boa ou de má fé. Então o código ele acaba reportando lá para o artigo 219. O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento à coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, se o objeto a ser restituído pelo devedor teve despesa, dispêndio do devedor para esse acréscimo ou melhoramento, e esse devedor é um possuidor de boa-fé, ou seja, ele tem um contrato de arrendamento, ele está de posse desse bem por empréstimo concedido pelo credor, pelo dono do imóvel ou pelo dono do móvel, e ele é de boa-fé, e ele fez, eventualmente, acréscimos ou melhoramentos, ele tem direito ao quê? Às indenizações das benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, só aquelas benfeitorias que são para manter a conservação do bem, ou seja, nesse imóvel e deu um problema estrutural em que teve que ser feita uma viga, ou seja, ser feito um reforço na estrutura da casa, porque senão a casa ia cair, uma caixa d'água que rachou e teve que substituir essa caixa d'água, eventualmente o encanamento dessa casa se rompeu e teve que ser feita uma troca de tubulação de encanamento. Isso são benfeitorias necessárias. Se o possuidor está de boa fé, ele tem direito a indenizar as benfeitorias necessárias e também as úteis, ou seja, ele fez uma cobertura para o automóvel na garagem. Isso aumentou o uso da coisa, facilitou o uso da coisa. Neste caso, ele vai poder pedir indenização dessas benfeitorias úteis realizadas à coisa, bem como quanto às voluptuárias ou aquelas de mero deleite, ou seja, dentro de uma relação obrigacional de locação, em que o locatário acaba fazendo todo um ajardinamento, ele cria todo... coloca um chafariz, ele coloca fontes, ele coloca uma piscina. No caso dele ser possuidor de boa-fé, ele pode pedir a indenização das benfeitorias necessárias, úteis, bem quanto as voluptuárias. Se não lhes forem pagas, a levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa. Essa parte está se referindo às benfeitorias voluptuárias. Quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, ele tem direito de pedir indenização pela piscina, pelo jardim, pelas fontes, eventualmente uma cascata, um chafariz que ele colocou nessa casa, ele pode pedir indenização. Porém, se ele for de boa fé, porém, quanto às voluptuárias, se não lhes forem pagas, se o credor, o dono do imóvel, não quiser pagar pelas voluptuárias, ele não precisa. Aí o devedor poderá fazer o quê? Levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa. Ou seja, ele só pode retirar a piscina, se o credor resolver não pagar as voluptuárias, se isso não deteriorar o imóvel. Ele pode retirar o chafariz, ele pode retirar eventualmente o ajardinamento, as plantas ornamentais que ele teve um gasto significativo com esse ajardinamento nesse imóvel, ele pode levantar se o credor não quiser fazer o pagamento, desde que não haja detrimento da coisa. E poderá exercer o direito de retenção
pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, para resumir, esse artigo 1219 é no seguinte caso: se alguém tem obrigação de restituir algo, a obrigação de restituir, e ele for de boa fé, tudo aquilo que for benfeitoria necessária e útil, pode o devedor, o inquilino, exigir a indenização, inclusive reter o bem, reter a devolução, enquanto as benfeitorias necessárias e úteis não forem indenizadas. Então, o direito de retenção, de não devolver o bem, de não restituir o bem, cabe apenas às benfeitorias necessárias e úteis. Porém, as benfeitorias voluptuárias, o credor pode indenizar, porém ele não é obrigado. O devedor ele pode, olha, eu fiz construir piscina, construir um jardim, construir uma fonte, uma cascata, e eu quero que seja indenizado. O credor, nesse caso das benfeitorias voluptuárias, ele pode dizer, olha, nesse caso eu não quero indenizar, não tenho interesse nisso. Aí o devedor ele pode fazer o quê? Fazer o levantamento dessas benfeitorias voluptuárias quando puder fazer sem o detrimento da coisa. Agora, no caso de benfeitoria voluptuária, que o devedor, que deve restituir o bem, pede para o credor, o dono do imóvel, o ressarcimento das voluptuárias, e o dono do imóvel, o credor, diz, olha, eu não vou pagar, eu não tenho interesse. E, para retirar as benfeitorias voluptuárias, vai deteriorar a coisa, ou seja, eventualmente ele fez todo um trabalho de afrescos ou desenhos, né, numa parede. Não tem como retirar esses afrescos ou eventualmente esse trabalho de mosaico com pedaços de azulejo, né, um trabalho todo artístico nesse imóvel. Ele não pode retirar esse objeto porque isso vai acabar deteriorando a coisa. Então, nesse caso, quem vai perder com o gasto com a benfeitoria realizada de forma voluptuária é o devedor, é o inquilino que fez isso e que não vai poder levantá-la do imóvel sem prejuízo da própria coisa, sem detrimento da coisa. Então, neste caso, também o devedor não pode fazer a retenção da coisa a título de receber uma benfeitoria voluptuária. Então, as benfeitorias necessárias e úteis, o devedor, o inquilino, quando realizada, pode cobrar do credor e o credor deve indenizar. Inclusive, o devedor pode reter a coisa, a devolução desse imóvel, enquanto o credor, o dono do imóvel, não indenizar as benfeitorias necessárias e úteis. Com relação às benfeitorias voluptuárias, o devedor até pode pedir que o credor indenize. Mas se o credor não quiser indenizar, só resta ao devedor, ao inquilino, levantar essas benfeitorias voluptuárias, retirar e levar embora essas benfeitorias voluptuárias, desde que essa retirada não deteriore a coisa, o imóvel. Eventualmente até pode retirar a piscina, desde que depois a piscina fique, o lugar onde estava a piscina, seja aterrado, seja realmente restituído no status anterior. Agora, um eventual afresco, um mosaico, um trabalhado que foi feito numa parede, daqui a um pouco tem que retirar toda a parede para que seja levado essa benfeitoria voluptuária. Neste caso, o devedor não pode retirar essa benfeitoria voluptuária e acaba o devedor perdendo o gasto que teve com essa benfeitoria voluptuária. O artigo 1220 diz o quê? O possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância dessas, nem de levantar as voluptuárias. Ou seja,
Quando se trata de possuidor de má-fé, só as benfeitorias necessárias é que podem ser ressarcidas. E também não vai receber as voluptuárias, nem pode retirar as voluptuárias desse bem. Então vejam só, se eventualmente numa relação de inquilinato, em que há um pedido para o inquilino desocupar o imóvel e ele descumpre esse pedido de desocupação do imóvel, ele de boa fé passa a ser um possuidor de má fé. E aí, quando há a má fé, ele só pode ser ressarcido somente as benfeitorias necessárias. As úteis não vão ser indenizadas, nem as voluptuárias. E em qualquer caso, o possuidor de má-fé, pelo status precário dessa posse, ele não pode reter o imóvel para receber as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste direito à retenção pela importância dessas, nem de levantar as voluptuárias. Como ele não fala sobre as benfeitorias úteis, aqui subentende-se que as úteis ele também não vai receber pelas úteis, apenas pelas necessárias, aquelas que foram necessárias para a conservação do bem, para que o bem não perecesse. Então, o credor não pode se enriquecer ilicitamente, mesmo que o possuidor esteja de má fé. Ele vai indenizar as benfeitorias necessárias, porém as úteis e as voluptuárias o devedor de má-fé vai perder, inclusive não pode nem levantar as voluptuárias, levar consigo as voluptuárias. Então essa é a diferença na obrigação de restituir no possuidor de boa-fé do possuidor de má-fé. Seguimos agora com a análise do artigo 242, parágrafo único. No caput do 242, nós estamos falando sobre melhoramento, aumento na coisa. Agora, no parágrafo único, nós vamos trabalhar com relação aos frutos percebidos. O parágrafo único diz o quê? Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto nesse código acerca do possuidor de boa ou de má fé. Novamente, ele reporta o estudante lá para o Código Civil quando ele trata dos efeitos da posse. Lá no artigo 1214. O possuidor de boa-fé, novamente ele separa a posse de boa-fé da posse de má-fé, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, os frutos percebidos. Então, sempre quando alguém está de boa-fé na posse de um bem, todos os frutos percebidos, aqueles que estão maduros, que já podem ser retirados da coisa, fica com o possuidor. Artigo 1216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Ou seja, tudo aquilo que ele colheu, tudo aquilo que percebeu durante essa posse de má-fé, ou seja, alguém invade uma propriedade rural, ele está de possuidor de má-fé. E durante essa invasão, todos os frutos colhidos e percebidos não ficam com o devedor, com a pessoa que invadiu essa área, porque ele está de má fé, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber. Ou seja, se ele invadiu uma área e deixou toda uma plantação se perecer, ou seja, não colheu no tempo, e toda uma plantação de soja acabou se perdendo em virtude da sua posse de má fé, o devedor, em posse de má fé, responde perante o credor por todos os frutos que se deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé, e tem o direito às despesas da produção e custeio. Ou seja, o possuidor de má fé, ele perde para o credor tudo aquilo que foi produzido, tudo aquilo que foi colhido, percebido, e bem como aquilo que deixou de ser colhido. Porém, isso fica para o credor. Porém, o credor vai ter a obrigação de ressarcir o devedor com as despesas de produção e custeio. Eventualmente, mesmo que esteja de má fé, o credor
o dono da propriedade rural, ele não pode se enriquecer sem causa. Se o devedor de má-fé, mesmo estando de má-fé, mesmo estando invadindo essa propriedade rural, ele teve despesa para colher essa safra, ou eventualmente durante esse período de má-fé ele plantou nessa propriedade, teve despesas de custeio nessa produção, e colheu essa safra fica para o credor. Porém, o credor deve indenizar esse devedor de tudo aquilo que o devedor gastou na produção, na colheita dessa soja, desse milho, eventualmente, que foi colhido dentro dessa área. Então, essa é a regra do possuidor de má-fé com relação aos frutos colhidos, percebidos, ele perde em favor do credor. Porém, o credor, para não ter um enriquecimento sem causa, vai ter que indenizar o devedor das despesas que esse devedor de má-fé teve na produção e custeio dessa área. Ok? Voltamos. Com isso, a gente encerra o nosso bloco de estudo com relação às obrigações de dar coisa certa e as obrigações de ressarcir. Nas próximas aulas, nós vamos estudar as obrigações de dar coisa incerta. Então, fica o convite para acompanhar as próximas videoaulas. Agradecer a atenção de vocês, um grande abraço e até as próximas videoaulas.